Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas em ponto. Começa agora o Virtual News desta quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Quando a gente costuma dar um bom dia para os poderes constituídos, é em todas as esferas, âmbito federal, estadual e, claro, municipal. E, sem dúvida, quando falamos da sociedade organizada, começamos no município, que é onde tudo acontece. É aí que a sociedade se organiza. Isso mesmo. E é a partir daí que acontecem as mudanças. 10 horas, mais um minuto. Um bom dia especial para quem aniversaria nesse dia 9 de novembro de 2023. Parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Maravilha, quinta-feira, tempo sol um pouquinho nublado, mas parece que a previsão não vai se concretizar, né? De repente o sol se mantém aí. E já pensou se dá praia no fim de semana? Região metropolitana da Baixada Santista aí, com certeza vai lotar. Quinta-feira, participação de André Santos nos controles... Perdão, André Lima, é tudo André aqui. Nos controles eletrônicos de direção, Maria Clara. Por um momento eu achei até que eu era o André Santos. Será que eu tô no lugar errado? Será que sou eu? Mandar um abraço pro grande André Santos, meu queridão. Abraço pra você, viu? Sorte na caminhada. Ele tá fazendo aqui ainda durante a semana, né? Sexta-feira. Então amanhã é ele, né? Então é por isso que você confundiu. Abraço, André. Bom dia para todo mundo que estiver acompanhando aí mais um Rádio Virtual News. Eu tô acho que 3, 4 semanas, porque tô feriado agora, só cai dia de quinta-feira, né? Eu tô curtindo a vida adoidado, né? Tá de folga. Tá ficando de folga. Só alegria, você falou aí a respeito da mudança do tempo. Ontem foi um dia favorável para poder ir à praia. Quem teve a possibilidade, né? Quem tem a oportunidade, quem já é dono do próprio tempo, tem condições de ir na praia numa quarta-feira. Quem não é, tem que trabalhar e sempre para a labuta. Agradecer também mais uma vez a oportunidade, Márcio. Toda quinta-feira está aqui. Agradecer a Maria Clara, que é ela que faz isso aqui tudo funcionar. Você é só a fachada, eu já disse várias vezes. Sim. Então, sem ela, isso aqui não acontece, tá bom, gente? Só um rosto bonitinho na tela. Você é só um rosto bonitinho, é. E vamos de matéria. Você falou, me lembrou agora de Charlie Brown, da máxima dele, né? Meu escritório é na praia, né? Ô, cara, quem dera. Meu escritório é na praia. Bom, vamos às pautas do Virtual News. Vamos conhecer os assuntos do Virtual News desta quinta-feira. Principais notícias desse dia 9 de novembro de 2023. Polícia Federal investiga a tentativa de entrada de rede terrorista no Brasil. Forças dos Estados Unidos sob ataque no Oriente Médio, enquanto a América caminha para o limite. Tropas israelenses lutam contra o Hamas no norte de Gaza, hospitais na linha de fogo. Banco do Brasil tem lucro recorde de 26,1 bilhões de reais de janeiro a setembro. Em reunião com Lula, empresas de óleos vegetais projetam investimento de 10 bilhões de dólares em biocombustível no país. E Senado aprova e envia a reforma tributária de volta à Câmara. São as pautas das matérias do Virtual News desta quinta-feira. E agora, André, vamos para as manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, da Agência Senado, com veto ao marco temporal na pauta, Congresso tem sessão nesta quinta-feira. Olha, nem só
essa questão, a reforma tributária vive o Congresso. O marco temporal, a veto, vai ser analisado nesta quinta-feira. Na Agência Brasil, Supremo retoma julgamento sobre correção do FGTS também hoje, na quinta-feira. Estadão, influenciadora Vanessa Mancini morre aos 41 anos em Manaus. Estadão, Centrão coloca parentes e apadrinhados sem experiência na Telebrás com salários de até R$40 mil. Estadão, Bolsonaro manda mensagem para tentar frustrar votação de reforma tributária no Senado. Isto é, reforma tributária, como o governo caçou votos e reverteu articulação capitaneada por Bolsonaro. G1, e dentro dos principais pontos da reforma tributária aprovada pelo Senado. R7, passagem de Rafa é reaberta e brasileiros seguem aguardando liberação. Broadcast, Braskem confirma a oferta da ADNOC para aquisição de participação de 38,3%, dita pela Nova Honor. UOL Notícias, Egito reabre fronteira de Gaza sem novas permissões para entrar. Jornal do Brasil, Pacheco, reforma tributária se impôs porque Brasil não podia mais conviver com o atraso. E o Globo, Tríplice Fronteira, documentos falsos e relação com traficantes. Entenda os interesses do Hezbollah no Brasil. André. Tem umas notícias bem variadas aí. A questão do Centrão aí, só uma frase que um amigo fala de vez em quando é que com o Centrão não se governa, mas sem o Centrão não se entra. Eu tava tentando lembrar a frase, que eu achei muito inteligente isso. Esse é o problema de você ter um governo marqueteiro e populista. Para poder manter a base, ele vai abrindo, vai inchando. E chega um momento em que vai quebrar de novo, tá? Eu só tenho a dar parabéns aos envolvidos. Não critico mais nada. Depois, quando a conta chegar, vamos todo mundo pagar, viu? Vai todo mundo pagar. Não vem colocar a culpa no Thanos, no multiverso, que houve uma incursão, que os planetas, os universos se juntaram e destruíram. Não. A culpa é de quem está governando, que está achando que vai fazer de qualquer jeito e que vai dar certo. Não vai dar certo. O déficit não é mais, né? Foi sem querer que falei, né? O déficit ia zerar o déficit, mas agora não vai zerar mais. Já o contou déficit, 3,8 bilhões de orçamento? Não, então, mas não ia zerar o déficit? Não vai zerar. Então, agora não é mais. Não vai zerar. E o Haddad fritou o Haddad nessa, né? Então. A TEPT deu uma recuada, eu não estou ouvindo falar em TEPT por enquanto, né? Eu falei, lá atrás eu falei que ela estava na geladeira, né? Ninguém se ligou. Então, Bom, tá aí. Ela tá... Parabéns aos envolvidos. De repente a Bares que vem para bem, né? Tá na geladeira, não falou nada, não se queimou também, não garantiu que ia baixar isso e veio o presidente falar que nada, a gente não vai chegar a nada disso não. Pai, eu acho que... Bom. Agora, em relação à questão do Estadão, que o Bolsonaro mandando mensagem para uma liderança lá no Senado, tem foto, tá? Tem foto do celular lá do líder lá e... Cara, faz parte, bicho. Hoje mesmo de manhã eu tava ouvindo eu não sei se era o senador que encabeça a reforma tributária no Senado. Não sei se era ele. Mas ele disse que a história pode recontar. Lá atrás, os partidos que votaram contra o projeto do Plano Real, foi verdade, entendeu? Votaram contra plano eleitoreiro e não sei o que, porque simplesmente não podia dar certo. Não pode dar certo. Isso é articulação política. Não, isso é mau caratismo. Também. Não dá certo é atrapalhar um país. Então, mas votam contra simplesmente poder demarcar território. Agora, se existe, já falei uma vez e repito, se existe político corrupto, se existe malversação do dinheiro público, se existe descontrole nas contas públicas, isso é por causa de você, eleitor, que vota e vota de qualquer jeito. Começa a votar melhor, com certeza você vai começar a ajudar esse país que, Deus é brasileiro, mas ele fala, poxa, dá uma forcinha aí também, né? Tudo me ajuda aí, né? Me ajuda a te ajudar, né? 10 horas mais 14 minutos. Maria Clara, vamos para as matérias? Vamos para as matérias. 10h14. Ah, sim, claro. Agora mudou tudo aqui, tá diferença. Falha minha. Não, eu tô viajando aqui, viu? Eu vi que mudou aqui, tem notebook, tem um monte de coisa aqui que eu não sei o que tá acontecendo. Então é o seguinte, nós vamos falar agora sobre a investigação
da Polícia Federal sobre uma rede terrorista Nossa. que está tentando aí se instalar no Brasil, entrar no Brasil. Então tem uma operação que foi deflagrada e tudo isso nós vamos falar agora nas informações que vêm da Agência Brasil. Lembra que nós falamos ainda há pouco ali, tríplice fronteira, aquele negócio todo? Vamos às informações da Agência Brasil. Polícia Federal investiga tentativa de entrada de rede terrorista no Brasil. A Polícia Federal está investigando a hipótese de uma rede terrorista buscar se instalar no Brasil. A informação é do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que participou ontem da cerimônia de assinatura de acordo de cooperação técnica para a criação do Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos, o CIFA. A operação TRAPSH foi deflagrada ontem para interromper atos preparatórios de terrorismo e obter provas de possível recrutamento de brasileiros para atos extremistas no país. Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos 2 mandatos de prisão temporária e 11 de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais, São Paulo e no Distrito Federal. Veja que é uma hipótese. A Polícia Federal está investigando, mostrando que, neste caso, nós só temos um lado. É o lado da lei, que é o lado dos compromissos internacionais que o Brasil assumiu. O ministro reforçou que ainda não há confirmação, mas a investigação mostra a seriedade do trabalho do governo federal para desarticular no Brasil eventuais redes internacionais voltadas ao terrorismo. Quando for possível, com certeza, a Polícia Federal vai divulgar os detalhes sobre isso, assegurou o ministro. As informações são da Agência Brasil. E agora, José? Se não for verdade, se na verdade não for confirmado, ok. Mas e se for? Marcelo, mas e se não for uma rede de terroristas, for uma rede de combatentes? Pode? Pode entrar? Né? Como é que fica isso? Como é que faz? Né? A gente sempre disse, e repetimos diversas vezes, que o terrorismo é a face mais cruel, eu acho que do pensamento negativo do ser humano, né? É quando a pessoa, quando ela pratica atos de terrorismo, ela já está num patamar cognitivo, assim, muito além da compreensão. Parece que é algo que não tem mais volta, Márcio, sabe? Tipo, o cara chegou, a organização chegou num limite que é o seguinte, ou a gente acaba ou não tem diálogo, não tem... Você ou elimina. Ou a gente elimina ou somos eliminados. Exatamente. Total, ou 8 ou 80. Como eu falei, a palavra terrorismo, ela vai além do ser extremista, ela vai além do ser radical. Ela é muito mais além o terrorismo. Pô, sou radical. Quer radical? Comigo é pai bola. Mandou pingando, pá de primeiro. Sou radical. Isso é radical. O extremo, ele é além do radical. É quando nem os manda pensamentos... se não for de primeira. Não, nem manda. Nem se vem. Se não for de primeira, nem manda. Nem vem. Eu penso assim, acabou. O terrorismo, cara, é além disso, bicho. Se você não pensa como eu, você tem que ser eliminado. Você não tem o direito de existir. É assim que o terrorismo pensa. Então a gente tem que extirpar esse tipo de pensamento, esse tipo de conduta. Aquele youtuber, como que era o nome dele? Do Flow lá, esqueci o... Tem o nome de uma marca de bicicleta, Monark. Monark. Caramba, lembrei da marca de bicicleta, eu não lembro o nome do cara. Revela a idade assim, ó. Da facilidade que... Tinha, né? Tinha uma época, né? Tinha umas bicicletas, tinha uma da marca Monark, não tinha? Eu li na internet em algum lugar. Ainda. Tinha Monark dobrável, que você dobrava ela pra levar no carro. Isso, porque eu sou da época da Caloi, né? Que tava ali, ó. Ah, Caloi, não, eu vi na internet também. Caloi, BMW, tava tudo ali. Quando esse rapaz, ele teve aquele problema, né? Que foi uma tremenda infelicidade. Foi no dia que tava o deputado Kim Kataguiri e a deputada do PDT, rapaz, é uma novinha, esqueci o nome dela, nova de idade, né? Aí falou a respeito de que judeu, alguma coisa assim. Foi... Isso, e ela falou, olha, você não pode... ele defendia que deveria existir partido de todos os pensamentos, né? Numa forma assim, totalmente além do liberal. Libertinagem, isso é libertinagem, isso não é liberal, é libertinagem. E ela disse que não é... Tabata Amaral, o nome dela. E ela disse que não você não pode defender a ideia
de um grupo que defende a ideia da aniquilação de um outro grupo. Não existe isso. Entendeu? Que no caso seria os povos, o questão povo do judeu, nazismo, né? Aquela coisa toda. Então, quando a gente fala em terrorismo, cara, não é bom, é péssimo, é péssimo. Quando divergentes não conseguem sentar numa mesa para dialogar, a gente fica preocupado, muito preocupado. Porque tem países do Oriente Médio que lá não tem mais jeito, que nem eu lembro da guerra da Síria, cara. O Irã e Iraque, quantos anos durou a guerra do Irã e Iraque? Irã e Iraque, né? Agora tá lá a Rússia e Ucrânia. E que nem agora... se fala mais na guerra da Ucrânia ultimamente. Não, a gente acostumou. A gente não pode acostumar com isso. Tudo bem, lá na Rússia e na Ucrânia não se chega a termo de terroristas, né? Ali é poder pelo poder mesmo, né? É uma coisa... Agora, investigar a rede de terrorismo no Brasil, cara... Olha só. Tomara que isso não aconteça. Guiana, Maduro, retomada. O negócio tá esquentando pro lado de cá. 10 horas e 20 minutos. E falar em esquentar, o pessoal dos Estados Unidos, lógico, mantém as bases no Oriente Médio e uma delas foi atacada, né? Então, toda essa questão, esse barril de pólvora do Oriente Médio, os Estados Unidos se posicionando favorável a Israel, contrário ao terrorismo, né? Porque até a gente lembra do 11 de setembro, né? Então, a contrário ao terrorismo. E, óbvio, né? Ele se torna um alvo dentro dessa complicada existência no Oriente Médio. Vamos lá, então, as informações que são da agência Reuters. Força dos Estados Unidos sob ataque no Oriente Médio, enquanto a América caminha para o limite. Um drone com um defeito no Iraque pode ter ajudado a evitar que os Estados Unidos fossem arrastados ainda mais para um conflito crescente no Oriente Médio. O drone, que foi lançado na base aérea de Erbil por uma milícia apoiada pelo Irã, antes do nascer do sol de 26 de outubro, penetrou nas defesas aéreas dos Estados Unidos e caiu no segundo andar do quartel que abrigava tropas americanas por volta das 5 horas da manhã, segundo duas autoridades dos Estados Unidos. O dispositivo carregado com explosivos não detonou e, no final, apenas um militar sofreu uma concussão com o impacto, disseram as autoridades, que pediram anonimato para falar livremente sobre o ataque. Os Estados Unidos tiveram sorte, acrescentaram, pois o drone poderia ter causado uma carnificina se tivesse explodido. O incidente ocorreu entre pelo menos 40 ataques separados de drones e foguetes lançados contra as forças dos Estados Unidos por milícias apoiadas pelo Irã, no Iraque e na Síria, nas últimas 3 semanas, em resposta ao apoio americano a Israel na guerra de Gaza, de acordo com os dados do Pentágono e dos 2 funcionários dos Estados Unidos. As informações são da agência Reuters. É para se preocupar com o conflito? Então, acabamos de falar, né? Porque os conflitos eles vão se proliferando, né? Vai contaminando os países vizinhos. Aí esse negócio do Oriente Médio, o Irã, que, né, existem células terroristas que apoiam o Hamas, né? São contra os Estados Unidos. Você falou de Irã, Iraque, de guerra. Então, existem aqueles grupos que gostam do caos. Hezbollah, propagam o caos. Eles, somos exército da libertação, né? Mas a libertação do quê? Do meus interesses. Ontem mesmo eu encontrei um amigo e ele falou assim, se a gente fosse voltar no passado para tentar reparar todos os erros, né? Conflitos territoriais, ocupações e tal, acaba com o mundo, porque, né, não existe, acho que desde a origem da humanidade não existe uma civilização que ela permanece até hoje. Acho que não tem, né? Todas... Ápice, apogeu. Isso. Queda. Os mais antigos que nós podemos citar, a China, que existe, né? Começou a existência lá atrás e ela existe como país até hoje, mas durante muito tempo foi subjugada pelo Japão, né? Origem de diversas guerras.
O povo do Oriente Médio, que eles não conseguem, eles são semelhantes e antagônicos entre, eu não tenho nem como definir. Eles são tão parecidos e ao mesmo tempo pensam tão diferentes a ponto de guerrear um contra o outro. Isso é milenar, né? Isso é uma guerra que vem Exato. Aí, tribos ainda, né? Aí a gente às vezes celebra, como eu falo, celebro muito aqui, graças a Deus, o avanço da tecnologia que nos trouxe a internet, né? Que permite a gente ter informação de todas as fontes, mas por outro lado, o avanço da tecnologia também traz umas coisas ruins. O drone foi inventado para permitir que a gente alcance locais em que um helicóptero não consiga, o ser humano, uma asa delta. Você vai com o drone, capta imagens de altíssima qualidade. Mas ele também pode ser usado para Deixa eu só fazer guerra, uma né? correção. Nós tínhamos os VANTs, né? Os veículos aéreos não tripulados, antigamente, que são anteriores aos drones. Que eles eram os VANTs, que na verdade... seria o antepassado do drone, né? Que eram equipamentos militares que até hoje, né? Existem. Você agora tem, o pessoal chama de drone, mas são os VANTs, que são as aeronaves que são controladas via satélite, né? À distância. O sujeito está lá na base dele, Controle lá no remoto. cockpit, controle remoto, ele está controlando lá a aeronave. Mas, você viu, depois de tanta questão aí de ataques e tudo mais, aí entra a questão da infantaria, né? Do homem a homem, do enfrentamento durante a guerra. E voltamos a falar, esse conflito ele pode ter escalas ainda maiores, né? Vai depender do êxito de quem tenta provocar ainda mais os Estados Unidos ou os outros países, e a questão também que envolve esse conflito Israel com Gaza, barril de pólvora. Barril de pólvora lá, viu? Lá a gente reza por aquela civilização, viu? Que ela não se destrua. Por falar em Gaza, tropas, né, de Israel estão lutando, né? Como eu disse há pouco, houve os bombardeios, né, e a preparação para a entrada do exército, que entrou e vem tomando conta de Gaza, né, vem encurralando o Hamas, e o objetivo é chegar a um dos pontos de controle do Hamas em Gaza. Vamos às informações que também são da agência Reuters. Tropas israelenses lutam contra o Hamas no norte de Gaza, hospitais na linha de fogo. As forças israelenses lutaram contra militantes do Hamas através de edifícios destruídos no norte da faixa de Gaza, nesta quinta-feira, enquanto a situação dos civis no território palestino sitiado piorava. Os residentes de Gaza disseram que as tropas israelenses se aproximavam do hospital Al-Shifa, a maior unidade de saúde de Gaza, onde Israel acredita que o Hamas tem um centro de comando. Milhares de palestinos refugiaram-se ali devido aos implacáveis bombardeiros israelitas. O chefe dos direitos humanos das Nações Unidas apelou a um cessar-fogo e disse que ambos os lados cometeram crimes de guerra no mês de combates no enclave. Em Paris, responsáveis de cerca de 80 países e organizações reuniram-se para coordenar a ajuda humanitária a Gaza e encontrar formas de ajudar os civis feridos a escapar do cerco. As informações são da agência Reuters. André. Não tem nem o que comentar, né, Márcio? A gente, na fala anterior, já resume tudo, né? Se não acontecesse esses conflitos incompreensíveis para nós, ignorantes, né? Sem querer tentar tirar a razão de um ou de outro, mas são incompreensíveis para nós. Então, aí no meio de tudo isso, você vê uma ação humanitária, tentar salvar vidas, tentando amenizar, né? É uma coisa assim, cara, existe a questão impensável. dos reféns. O Netanyahu já falou que não vai negociar cessar-fogo enquanto não libertar os reféns. Os reféns ali existem de várias nacionalidades. O Hamas disse que não está imposto todos os reféns, que outras células terroristas se apropriaram de algumas pessoas também, né? Estão com essas pessoas. Não há discussão sobre isso. Brasileiros ainda estão tentando sair de Gaza, ainda estão na Palestina tentando sair de Gaza. Não há previsão ainda disso. O Brasil já enviou uma aeronave, deixou em Roma, já enviou outra, quer dizer, toda a estratégia preparada. Não há um diálogo, não há um posicionamento de quando os brasileiros vão ser liberados.
De acordo com as informações durante a semana, o Brasil até buscou ajuda dos Estados Unidos para ver se conseguir fazer com que os brasileiros que estão tentando sair do país consigam ter essa aprovação e passar. Lembrando que Israel disse que não está controlando, mas controla todo mundo que sai ali em direção ao Egito. Lógico, a busca por terroristas. Volto a falar, nós estamos há mais de um mês de um ataque que provocou tudo isso. São mais de 15 mil vidas que se foram. Um ataque que provocou tudo isso. E aí, como resolver isso? Os dois lados estão cometendo crimes? Sim. Sim. Existem pessoas reféns? Sim. Estão com vida ainda? Alguém pode informar? Eu não sei quais são as nacionalidades que têm reféns. Pessoas é bem variado, é bem variado. Não, eu não sei se tem brasileiro como reféns. Eu sei que brasileiros foram mortos. Sabemos que tem brasileiros tentando sair da faixa de Gaza, né? E não está conseguindo. Da faixa de Gaza, está lá umas 30 e poucas pessoas tentando sair. E não tem autorização ainda. Quer dizer, toda essa situação envolvendo o Oriente Médio, a gente entende o povo judeu e entende o povo palestino. Volto a falar, terrorismo não tem nacionalidade. Ele é algo que é mundial. 10 horas mais 30 minutos. Vamos voltar para casa agora? Bora. Vamos falar de casa? Vamos falar do Banco do Brasil, que tem lucro recorde, André. Lucro recorde, vamos estar falando disso, que nem fechou o ano e o Banco do Brasil já está informando aí que vai ter um lucro maravilhoso. Quando o banco estatal lucra, você imagina que o lucro faz parte do poder do brasileiro, né? Vamos saber como é que está a situação do Banco do Brasil. Banco do Brasil tem lucro recorde de 26,1 bilhões de reais de janeiro a setembro. O Banco do Brasil, o BB, bateu recorde de lucros nos 9 primeiros meses do ano. De janeiro a setembro, a instituição financeira teve lucro líquido ajustado em 26,1 bilhões, crescimento de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. Em nota, o BB informou que a melhoria dos lucros decorreu do crescimento da margem financeira bruta, mais 30,1%, decorrente do bom desempenho da carteira de crédito e dos investimentos em títulos. O banco também cita a diversificação das receitas, principalmente de serviços, e o controle de gastos. Apenas no terceiro trimestre, o lucro líquido ajustado alcançou 8,8 bilhões, resultando 4,5% acima do mesmo trimestre de 2022 e 12,8% acima do trimestre anterior. O retorno sobre o patrimônio líquido chegou a 21,3%, e que, segundo o BB, representa um índice semelhante ao dos bancos privados. De acordo com o BB, parte da melhoria decorre do crescimento do crédito. A carteira de crédito ampliada encerrou setembro em 1,7 trilhão, 10% acima do registrado em setembro de 2022 e 2% acima do observado no fim do segundo trimestre. O índice de inadimplência, que considera prazos de mais de 90 dias, subiu de 2,73 em junho para 2,81 em setembro, refletindo a alta dos juros. Mas, segundo o BB, está abaixo da média de 3,5 registrada no sistema financeiro nacional. O Banco do Brasil manteve as projeções para 2023. A estimativa de lucro ajustado para o ano está em 33 bilhões, em 37 bilhões. Olha só, entre 33 e 37 bilhões. A previsão de crescimento do volume de crédito nesse ano está entre 9% a 13%. As receitas com serviços crescerão de 4% a 8%. A previsão para as despesas administrativas foi mantida alta de 7% até 11% neste ano. Ela publicou o terceiro trimestre, é isso? Ou ela faz por quadrimestre? Trimestre? Na verdade, ela fez uma somatória, fez um ajuste para colocar. Os 9 meses, né? Três trimestres. Eu quero fazer duas observações importantes. Primeira, dentre as medidas que proporcionaram esse lucro, está lá, controle de gastos. Sim. E com base nisso, é o segundo comentário que eu quero fazer. Não fica anunciando que está sobrando dinheiro, não, meu amigo.
O Vou governo mandar boleto para pagar já. O governo já sabe onde vai encaixar. De onde é que tá sobrando? No controle de gastos? Opa, então dá pra gente inchar aquela máquina, já conseguimos driblar a lei das estatais mesmo, né? Então vamos encher aquela máquina. O pessoal esqueceu do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tá falando, Olha, eu tô pro Centrão, aqui. hein? Se tiver salário de 41 mil reais, vamos colocar padrinhado de parente lá, viu? Sem experiência. Não precisa ter experiência. O lucro é 33 bi, com projeção para 37. Está nessa margem aí, de 36 a 37. Eu gostaria que você deixasse anotado essa informação para em janeiro ou talvez fevereiro eles divulgassem para ver se bateu 37 ou se caiu para 20. E atenção, hein? O Centrão já está tentando indicar ali no Banco Central também. Aí a diretoria do Banco do Brasil. Então pulo. Né? E aí, apadrinhado ganhando 40 mil, que vai ter. Que maravilha, Exatamente, né? Não que dá maravilha. Ideia. O dinheiro não é infinito, Tudo ele isso é finito. esfregado na cara do brasileiro, assim, com uma satisfação, né, que eles fazem isso. Já pensou, André? Não, aí... André, você conhece de foguete espacial? Eu não. Então, de repente eu posso conseguir para você um cargo de técnico em lançamento via não sei o que, não sei o que lá. A gente inventa um cargo. Tem experiência? Não precisa. O que você tem? Centrão. Exatamente. Pra onde você vai? Nem para a direita, nem para a esquerda. Fica no centro. Vai sair muito caro essa conta. Né? É onde tudo acontece, né? Meus amigos, realmente o brasileiro padece, né? Porque para você fazer um concurso público, você paga a inscrição, você tem que estudar, você tem que papapá, e pessoas sem experiência são indicadas a assumir cargos que têm realmente necessidade de conhecimento. E tudo isso vive às custas de você, brasileiro, do dinheiro do seu pãozinho, entendeu? Tira da sua mesa, tira da educação, tira da saúde, tira de várias situações para colocar algum apadrinhado que não tenha capacidade técnica de desenvolver e fazer com que as coisas aconteçam. Se tem capacidade técnica, se tem poder de mudar alguma coisa, parabéns pela indicação. Afinal de contas, você vai governar, você quer ter pessoas de confiança e de capacidade técnica ao seu lado. Isso é salutar. Agora, quando você indica apadrinhado por apadrinhado só para ficar ganhando dinheiro público, aí não, né? Já pensou? É bem por aí. Bom, já que estamos falando de governo federal, de investimentos, de lucro, né? As empresas de óleos vegetais se reuniram com o presidente e anunciaram aí o investimento no setor, André. Vamos estar falando sobre isso então. Vamos à matéria, Maria Clara? Vamos às informações? Em reunião com Lula, empresas de óleos vegetais projetam investimento de 10 bilhões em biocombustíveis no país. Os representantes da Biov agradeceram a atuação do governo federal na área ambiental, que tem refletido todo positivamente no comércio de soja, os biocombustíveis. Os empresários asseguram que estão preparados para aumentar a mistura de biodiesel no diesel, conforme determinado pelo Conselho Nacional de Política Energética, após a ampliação da mistura de 10% para 12% em abril. O percentual subirá para 13% em 2024 e em 2025 atingirá 14% e em 2026 chegará aos 15%. O biodiesel é um combustível biodegradável produzido a partir de fontes renováveis, como óleos vegetais e gorduras animais, num processo muito menos poluente dos que os derivados de petróleo. Alguns empresários também demonstraram a intenção de investir no Programa Brasileiro de Conversão de Pastagens Degradadas em Áreas Produtivas, que o governo federal planeja lançar ainda neste mês para diversificar a matriz de produção de alimentos e energia. Logística. Além disso, anunciaram o objetivo de ampliar os investimentos em infraestrutura logística, como já estão fazendo em terminais portuários e querem fazer em ferrovias. No último caso, um projeto em particular foi mencionado, o Ferrogrão, ferrovia que conectará a região produtora de grãos do Centro-Oeste ao estado do Pará, desembocando no porto de Mirituba, cujo licenciamento ambiental está pendente. As informações são da Agência Brasil. Desculpa ter rido, eu não consegui me controlar. Tu fica misturando as coisas.
Cara, todo tipo de energia de fonte renovável que as pessoas possam aplicar no nosso dia a dia, de forma que venha de maneira gradativa, claro, substituir o combustível animal, né, o mineral de fonte animal, isso é muito salutar. É muito salutar. O combustível fóssil. É o fóssil, né? Que é o combustível normal que a gente usa. A gente vislumbra que num futuro que nunca chega, a gente vai ter só energia renovável. Solar, a eólica, biodiesel, da cana-de-açúcar, né? Que é o etanol, tudo. Só que na prática o que a gente vê é o seguinte, os caras vão misturando, vão diluindo de maneiras homeopáticas, e o custo final para o consumidor não altera, tá? Existe algum estudo de que essa mistura ela não vai ser mais corrosiva no veículo? Então, você lembra que tinha um pessoal que chamava, tinha uns carros batata frita, que os carros passavam e já utilizavam biodiesel que cheirava batata frita? Biodiesel está aí desde 2005, 2006. Exatamente, e não conseguem, sei lá... Acho que agora deu uma melhorada, né? Só que alguns combustíveis renováveis... Vem com feromônio? Vem com feromônio de gasolina? Os renováveis são aquela questão do óleo de cozinha e tudo mais que o pessoal recupera e leva para fazer... volta para a planta industrial, né? Volta ali para a linha de produção. Isso é feito, né? E está melhorando. A gente não tem mais batata frita andando por aí. Você não sente mais o cheiro de batata frita no ar. Mas... E agora, tu dá risada mais zero. Não, porque eu gosto de batata frita. O André tá rachando de rir aqui. Eu gosto de batata frita. É um cheirinho de batata frita. Mas o que a gente fica preocupado é que, olha, quando houve... Olha como a mente da gente, ela vai buscar assim... Parece teoria da conspiração, não é, gente? Quando anunciaram a mudança da política de preços da Petrobras, né, para não acompanhar mais o mercado lá fora, então eles disseram que iriam criar mecanismos autorreguláveis. É uma expressão assim, de outra maneira, de uma maneira mais simples para explicar, ele dizia que conforme fosse se movimentando o mercado, ele ia adequando. De acordo com a necessidade e os ajustes. Isso. Não acompanhar, e sim, precisou aqui, passa a impressão de só apagar fogo, né? Apagar o incêndio. Apagar o incêndio, E uma das primeiras medidas foi aumentar a mistura do álcool na gasolina. E agora também para a projeção do biodiesel no diesel. A Petrobras, acho que hoje, ela inaugurou uma produção de 100% de biodiesel. 100%? Olha que legal. Biodiesel. Isso Mas isso não chega no consumidor, cara. É isso que eu acho, sabe? A gente quer ver o resultado na bomba, né? Exatamente. Tudo bem, não é fácil você trocar uma frota de veículos assim, né, no país inteiro. É impossível isso. É só gradativo. Mas tem aquela resistência, tem aquele lobby, né? Será que nós vamos ter, de repente, o país caminha para uma suposição aí, com controle de propriedade de veículos? Cada família pode ter 2 no máximo? Não fala isso não, pelo amor de Deus, não dá ideia não, cara. Dá ideia não. O vai nego falar que uma televisão em casa é suficiente. E sintonizada em apenas uma emissora, hein? Pra que 5, 7 emissoras? Uma só. Pra que TV a cabo com 150 canais? Pra que isso? Só um, né? Não, uma só com uma anteninha, e se o sinal ficar ruim, o governo distribui bombril para colocar na ponta para poder pegar o sinal melhor. Então tá aí essa questão do biodiesel. Bombril não, esponja de aço, porque agora tem concorrente. Lembrando então que tá aí essa questão do biodiesel, investimento. Parabéns aos envolvidos. Para 2023. Eu só queria falar, a soja pro diesel, não sei o que teve. Eu quero saber o que vai faltar na mesa do brasileiro na hora que vai precisar comprar o óleo de soja, que já chegou a 12, 13 reais o óleo de soja. Então, a gente tem essa preocupação também. Não sei se não existe mais estoque regulador, né? Então, a gente tem essa preocupação. Tem uma musiquinha que falava, né? Quando começaram o Proálcool, né? Pão do pinga no motor vai faltar pro eleitor. Então, tá botando soja, o óleo de soja no combustível. Pão do pinga no motor vai faltar pro eleitor. Essa musiquinha. Quando começaram o Proálcool. Então tá aí a situação. Bom, 10h44,
Vamos falar agora da tão esperada e tão polêmica reforma tributária. Reforma Não vamos conseguir tributária. falar em abrangência, mesmo porque ela volta para a Câmara para ser analisada. Mas ontem foi aprovado, o texto foi aprovado pelo Senado, inclusive alterando algumas situações que já haviam sido aprovadas para a Câmara, por isso ela retorna para a Câmara. É dessa forma que o Congresso trabalha. A Câmara aprova, vai para o Congresso, o Congresso pode aprovar também, ou alterar o texto, colocar a emenda, volta para a Câmara. É assim que funciona o Legislativo. Vamos às informações que são da Agência Senado. Senado aprova e envia reforma tributária de volta à Câmara. O plenário do Senado aprovou a proposta em 2 turnos de votação, com 53 votos favoráveis e 24 contrários e nenhuma abstenção. Eram necessários 49 votos favoráveis, 3/5 da composição da Casa. A matéria segue para a Câmara dos Deputados, de onde o texto original veio, porque foi modificada no Senado. Entre os setores que terão regimes diferenciados, segundo o texto, estão transporte, combustíveis, saneamento, plano de saúde, setor imobiliário, jogos de prognósticos, loterias, instituições financeiras, incluindo bancos. Ao rejeitar emendas para retirar setores desta lista, o relator reforçou que eles já possuem regimes diferenciados e pagam carga tributária inferior à média nacional. Vamos falar agora, Maria Clara? Vamos começar agora, vamos separar em tópicos para a gente poder... Para facilitar, para viu? poder facilitar, porque é muita Facilitar, coisa. Vamos é muita separar coisa, né? uns tópicos aqui para a gente estar podendo falar. Nós vamos falar agora sobre as alíquotas e isenções. Antes de entrar em alíquota e isenção, essa lista de Empresas, segmentos, né? Essa lista de segmentos que você mencionou aí são as grandes classes que fazem lobby para não ser taxadas. Vão ter regimes diferenciados. Não, ela já tem. Agora ela conseguiu, parece que conseguiu um pouco mais. Por isso eu te falei, eu tenho o texto original da reforma, tenho aprovada na Câmara e estava esperando o Senado. Saiu, vou dar uma olhada para ver, porque as mudanças elas são sutis. Me chama a atenção jogos de prognósticos, loterias, né? E isso aí tá... O jogo de prognóstico e loteria são quase sinônimos, tá? Jogo de prognóstico e loteria. Bom, tem alguma diferença, colocaram os dois, né? Não, são, como eu falei, são aquilo que tu falou. quase sinônimos. O problema não é o que está na lei, é o que não está na lei. É o que não está na lei. Eles estão tentando, de uma maneira, assim, sutil, taxar qualquer tipo de jogo. O jogo do bicho não entrou, tá? Se você ia perguntar aí. O jogo do bicho não. Mas o jogo do bicho não existe, rapaz. Mas os jogos de apostas, rifas, sorteios... O bafo entrou? Jogar bafo? Não, que tem dinheiro, né? Investimento. Mas você não comprou as figurinhas ainda? Não, mas aí você já pagou o imposto na produção da figurinha. Você pagou o imposto na produção, na venda, tudo, já pagou. Vamos então falar das isenções, então, e nessa reforma tributária da Câmara. Isso. Alíquotas e isenções. Haverá uma alíquota padrão e outra diferenciada para atender setores beneficiados com isenções como educação e saúde. O texto também prevê isenção de IBS e CBS para uma cesta básica nacional de produtos a serem definidos em lei complementar. A ideia é que os produtos como arroz, feijão, entre outros, fiquem isentos de tributação. André. Então, é o que a gente fala dos itens da cesta básica, né? Que eles querem tirar os impostos com o intuito de baixar o custo e assim alcançar mais pessoas. Então, eles pretendem fazer uma lista daquilo que eles consideram como itens básicos de alimentação, que a gente sabe, arroz, feijão, uma carne, um óleo, um café, açúcar, são itens básicos que a gente chama de cesta básica. Mas eu vi um comentário de um cara assim que ele foi muito perspicaz, que os mercados não vão ser assim tão favoráveis. Porque esses itens são os itens que mais giram dentro de um supermercado. Aí você fala, mas o que tem a ver um imposto com o outro? Hoje o nosso sistema tributário é tão complexo que a maioria das empresas, para não correrem o risco de recolher a menor e serem punidas, eles acabam colocando um tributo em cima do outro. E depois discutem essa tributação. E depois eles vão ver lá por meio de compensação e tal. E quem paga é o consumidor final. A partir do momento que você conseguir tirar todos os impostos,
que eu torço por isso, tá? Eu acho que é muito louvável você for comprar uma caneca e tá lá, ó, o produto é X, o imposto é Y. Pô, mas é um absurdo. Eu tô contribuindo para uma sociedade. Compra se quiser. Isso é bacana, isso é transparência. Mas aí a gente vai descobrir por que o preço das coisas é alto. É muito fácil colocar a culpa no governo, nesse ou no passado. Ah, não, é o imposto. Não, a margem de lucro vai reduzir. E você vê que existe aquela associação brasileira de supermercados e tal. Nós já falamos isso aqui já uma vez. Que eles são contra, porque eles fazem já fizeram algumas projeções que a reforma tributária vai acabar aumentando o custo dos itens da cesta básica. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Pode ser uma falácia, pode ser mais um lobby, porque se você isenta de imposto aquele produto que mais gira, a tendência é que gire mais e mais, certo? E a população esteja alimentada. Mas vai ter gente querendo colocar no item como cesta básica fora de imposto, o caviar, o salmão, entendeu? O que é um item de cesta básica? Ah, é o arroz, feijão e a carne. Então o pobre só pode comer arroz, feijão e a carne. Nós já vimos isso quando o ex-governador do estado, João Calça Apertada Dória, cara, acho que eu não podia ter falado isso, né? Tô brincando, tá? Todo mundo chamava ele assim. Quando ele tentou implementar aquele complemento na alimentação. Você lembra disso, Márcio? Né? Que começaram a dizer, aí teve acho que foi um eclesiástico que foi muito infeliz na declaração, quando ele chamou aquilo de ração humana. Aí acabou com o projeto do cara. Acabou, simplesmente acabou. Porque começaram a dizer que iam empurrar ração humana no pobre, né? E os itens de alimentação normal, comum, arroz, feijão, carne, ovo, salada e tal, macarrão, né? Ia ficar só para quem tem poder aquisitivo. Tá aí. E vão lembrando que isso vai ser como disse. É. Bom, cara, eu me estendi para falar, mas eu acho que eu consegui especificar o que isso quer dizer. você conseguiu chegar. Eu acho que eu consegui porque para vocês entenderem. Ah, tem que reduzir o item da cesta básica. Pô, legal, bacana. O que é o item da cesta básica? É o arroz. Pô, mas eu só vou comer arroz agora? E aí? É um problema. Segue, Márcio. Bom, André, a gente tá falando aqui da questão da... Ok? Tá indo? Tá funcionando normal? Ok? E agora ok? 10, opa, não. Oi? Voltou? Aqui agora? Positivo? Operante? Ok. Bom, André, agora nós vamos falar do tal do cashback, né? O pessoal falou do cashback. Inclusive as empresas que fazem a distribuição da energia elétrica no país, né? A associação falou, pô, vamos colocar cashback, mas tem alíquotas, aí tem pessoas que pagam alíquotas devido à sua condição social. Se colocar o aumento dessa alíquota direta, essas pessoas vão ter que pagar primeiro para receber o dinheiro depois, e como é que vai fazer para isso acontecer? Quer dizer que quem não tem dinheiro para pagar 80 vai pagar 120 se aumentar? Então, como é que fica, né? Então, tem outra situação. Então, vamos falar desse cashback, que é o dinheiro que você paga o imposto que volta para você e depois de que forma vamos averiguar. Que, na verdade, o que você paga de imposto, né, pela letra fria da lei, pelo espírito do legislador, quando a criou lá atrás na Constituição, esse dinheiro volta à população. Em modo de serviço, educação, saúde, segurança. Então o cashback ele já existe. Na verdade, André, não seria isso. O não. Cashback é o dinheiro, porque quando você paga o imposto, ele volta para você em benefícios. Então. Esse é o direito. O cashback é quando você é isento de pagar aquele imposto e paga o imposto e você tem o dinheiro de volta. Não, Márcio, calma, veja. É uma forma de retornar o imposto que você paga. Como o imposto de renda, quando você paga mais o imposto de renda. Uma restituição, então. Mas de qualquer forma, você paga imposto para ter serviço público. É isso que funciona. Então, quando o serviço público volta, o teu imposto está voltando. Isso é o ideal, é o idealizado. Na prática é diferente. Vamos falar então, tá? O cashback, a diferença é que ele especifica exatamente quem são as pessoas que vão receber esse retorno do imposto.
Aí cai no que você está falando, peraí, mas a pessoa não paga imposto e ela está recebendo o imposto? Não, na verdade, assim, ele é isento do imposto e está tendo que pagar o imposto para receber ele de volta. Ele não deveria pagar, mas paga na esperança de receber o dinheiro de volta. Não, Márcio, não, meu querido, não é isso não. Vamos ver aqui o que diz Vê aí. as informações que vêm da agência. Ah, tem a definição? Tem? Não, desculpa. Cashback, vamos ao cashback. Com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda, o texto também prevê a devolução de parte do imposto pago pelos consumidores, chamados de cashback. A medida vale para as famílias de baixa renda e inclui o consumo de gás, de energia elétrica e outros produtos. Então, o que acontece? As pessoas que têm, famílias de baixa renda, não tem o Vale Gás? Você vai lá, você vai comprar o gás, você vai pagar um valor com imposto no gás e você vai receber. Se você está dentro dessa faixa que tem essa isenção, você vai receber esse dinheiro de volta. Agora, como isso vai ser feito, ainda não se sabe essa condição complementar disso. Lógico, esse negócio não entra em vigor amanhã. Isso ainda vai passar na Câmara, ainda vai seguir. Esse é o cashback. Então, Márcio, é exatamente o que eu acabei de falar, meu querido. A diferença é que eles estão tentando criar um nome bonito. Tá? Eles querem criar Desculpa, eu vou falar, mas eles querem criar uma peça publicitária para se fortalecer em cima disso. Sim. Meu amigo, o valor que você paga do imposto, ele já volta para você por meio de serviço. Eu pago o imposto, então por isso que eu tenho direito à saúde, educação, segurança pública, justiça gratuita. Eu tenho direito porque eu pago o imposto. O que eles querem fazer aí é separar mais uma vez um governo que se diz inclusivo, quer mais uma vez segregar as classes. Quer criar uma devolução específica para uma classe de pessoas, uma classe de consumidores. Sim. Eu sou muito a favor do Bolsa Família. Sou muito a favor. Sim, tem que existir. Mas sobre o Bolsa Família deveria também haver desconto previdenciário. Porque essa pessoa, lá na frente, ela vai se aposentar. Tá entendendo, Márcio? Ah, mas peraí, eu já não ganho tão pouco. Então você aumenta um pouquinho, tá? Para que esse valor volte para o governo. Porque lá na frente ele vai se aposentar ou por tempo de serviço, ou por... Caramba! Por incapacidade, como é que chama? Com que determina a lei, a ou o possibilidade? BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é aquele que não conseguiu no decorrer da vida comprovar a sua contribuição, mas tem um direito a um valorzinho, que o pessoal chama vulgarmente de prato de sopa. Certo. Tá? Que eu acho isso bem vulgar, não é isso. É benefício de prestação continuada. É aquele que, sei lá, no decorrer da vida não conseguiu, né, se alocar no mercado formal e no finalzinho consegue receber alguma coisa. Quero saber se os aposentados vão estar nessa categoria também, de receber o cashback. Tá vendo? Quem é que vai receber esse cashback? Ó, você está pagando imposto, mas você seria isento, mas então você tem o teu imposto devolvido. Legal, tudo bem, mas eu estou pagando e vou receber na hora ali, ó, eu paguei aqui 15. Não. Aí vai ter um processo de devolução e a gente sabe que o governo, quando recebe, é uma coisa, para devolver... Isso. É uma forma de ampliar a arrecadação, se for cobrar, né? O problema é esse retorno, cara, que não vai... Bom, como tudo no Brasil, você tem que criar as coisas e perceber o que pode ser utilizado das brechas do negócio. Isso. Como tudo isso é feito no Brasil, também está se criando uma trava dentro dessa questão da reforma tributária. Vamos às informações. Tá parecendo... Isso tá parecendo aquela coisa, o jabuti que tu coloca na... Tem jabuti aqui. Jabuti, né? Que você coloca tem jabuti também. na sala, né? Sei lá. Vamos lá para falar das travas. A fim de impedir o aumento da carga, o texto prevê uma trava para a cobrança de impostos sobre o consumo, ou seja, um limite que não poderá ser ultrapassado. De acordo com o texto apresentado pelo senador, o limite para a carga tributária será a média de 2012 a 2021, na proporção com o Produto Interno Bruto, PIB, representado pelas receitas do PIS, PASEP, CONFIS, IPI, ISS e ICMS. Traduzindo isso aí, o que vão fazer? Esse imposto não vai poder passar dessa medida aqui.
a média, né? Aquela média, soma-se tudo, divide-se o número, essa média não vai poder alcançar. A gente precisa saber o que vai dizer essa média. Se a média hoje fala em 28%, se fala em 30%, se fala em 35%. Isso, perfeito. Essa é a questão. Não Perfeito. se falou ainda na média. Não, vamos colocar isso aqui. Mas não traz a informação já de quanto é esse imposto. Uma exemplificação. Se o imposto fosse hoje, seria tanto. Perfeito, perfeito. A gente pode traçar um paralelo com o imposto de herança, que é o ITCMD. A lei diz que ele pode ser até 8%, mas cada estado pratica aquilo conforme a sua região. O estado de São Paulo é 4%, do Rio de Janeiro acho que é 6%, mas tem algumas alíquotas de progressividade que acabam sendo menos oneroso. Então, isso que ele fala de não ter, de criar um teto, né, um máximo, a gente precisa saber quanto é esse máximo para comparar quanto é praticado hoje, para a gente ver se vai reduzir imposto. Eu não sei quanto é o ICMS e ISS, eu não sei, porque cada município pratica um e cada estado pratica outro. É a guerra fiscal. Né? Que é o que é. Isso sim define a guerra fiscal, que não é, na verdade, economistas defendem que isso não é guerra, tá? Isso é o livre comércio, é o livre mercado se autorregulando, entendeu? Vamos estar falando disso. Que também. É o próximo tema aí, né? Acho que é o próximo tema. O tópico também, que foi definido na aprovação do texto, nós vamos estar falando agora da guerra fiscal. O que chamam de guerra fiscal. Guerra fiscal. Vamos ao tópico. Guerra fiscal. Com a reforma, a cobrança de impostos deixará de ser feita na origem, local de produção, e será feita no destino, local de consumo. A mudança visa dar fim à chamada guerra fiscal, a concessão de benefícios tributários por estados com o objetivo de atrair investimentos. Vamos lá. O que acontece? Norte e Nordeste há uma condição de oferecimento de uma alíquota menor de impostos, do ICMS e outros impostos, para poder atrair as empresas que possam estar desenvolvendo a região. Se nós observarmos por essa questão, é muito positivo. Porque hoje o eixo, o sul-sudeste, é um dos que mais detém a produção. E uma coisa leva a outra, uma coisa vai levando a outra. Além de ser o maior mercado consumidor, e lógico, quem produz quer produzir próximo de quem mais consome, o seu maior consumidor, uma questão de logística, né? Questão de lógica, né? Lógica e logística é lógico. Se eu estou produzindo aqui e ali é o que mais consome, o meu mercado consumidor maior aqui, eu vou tentar ficar por aqui. Só que a redução nas alíquotas faz com que algumas situações sejam alteradas. Por exemplo, na área de fertilizantes, o polo industrial da cidade de Cubatão perdeu plantas de fertilizantes que foram para outros estados que têm uma alíquota de importação zero. Uma situação menor, uma condição menor, perdão, alíquota de importação não, uma concessão de ICMS, a importação é federal, uma concessão de ICMS menor do que é apresentado pelo Estado de São Paulo. E migrou. Ganha-se a situação de outros estados, perfeito, mas também um estado anterior perde. Ou seja, você está cobrindo um santo para descobrir outro. Exato. Eu acho que a questão maior aí é com novos investimentos. E não ficar tentando tirar a sardinha da brasa do outro. Essa questão da guerra fiscal, a gente entende como isso. Na minha opinião, é isso. Se você tem a possibilidade de trazer um novo investimento, esse investimento você pode abrir mão de um imposto, de uma situação favorável a essa implantação, a novos investimentos. E não simplesmente aquilo que já se tem, você fala, não, você vai desarticular lá e vai articular aqui. Pô, quer dizer que o seu tem direito a emprego e o dele não. O brasileiro de lá tem que ficar desempregado, porque o brasileiro de cá ficar empregado, não. Você não desfaz aquilo que já está feito, você constrói novos, né? Então essa guerra fiscal, que na verdade não vai acabar, viu, André? Márcio, o problema, Márcio, é que você fez uma ótima explanação, mas você esqueceu justamente da mudança que eles estão promovendo. Hoje eu tenho o meu estado que está em desenvolvimento, o meu município, e eu quero promover o avanço. Eu vou lá no outro estado que tem uma indústria e falo, olha, quer se instalar no meu estado? Ah, não, mas é muito longe. Mas eu te dou uns benefícios. Aí consigo trazer a fábrica para o meu estado, vou gerar desenvolvimento. Mas eu também vou ter impacto. Tá? Tem impacto ambiental, impacto habitacional, tem um impacto. Estou preparado para isso. A fábrica vai vir se ela vir vantagem. Aí ela vem. Beleza?
Aí eu trago para cá uma indústria de transformação que mexe com produtos perigosos. Mas ela me trouxe emprego, ela me trouxe investimento, ela me ajudou a desenvolver a cidade. E eu, um prefeito muito inteligente, consegui pegar esse valor e aplicar no meu município. E aquele passivo ambiental eu fui compensando além do tempo. Isso não é Cubatão, tá? Estou dizendo uma situação hipotética, um case de sucesso. Seria isso. Hoje eles estão mudando na lei lá que o dinheiro vai ser recolhido não na origem do produto, e sim no destino final, onde ele é consumido. Então, o município hoje, que não quis trazer uma indústria, porque ele avaliou que o impacto é muito grande, mas vai poluir minha terra, vai trazer um monte de gente de fora, vai bagunçar, vamos perder a identidade. Não, eu não quero. Não quero, para mim não compensa trazer a fábrica. Mas vai gerar emprego. Não, mas tá aqui pertinho, eu forneço transporte coletivo para as pessoas que moram no meu município, trabalhar no município vizinho. Beleza? Legal, cada um faz seu. O município que abriga a fábrica vai arrecadar mais, porém, entretanto, vai ter um impacto maior. E aquele que não quer, beleza. Agora não. Você não vai acabar com a guerra fiscal, você vai acabar com o município produtor, porque aquele município que não quis trazer a fábrica porque ela achou que não compensa, nem pelo valor arrecadado, ela vai ser beneficiada. Mas, André, porque o consumo vai ser nela. eu vou chamar uma situação que é a seguinte: existe o Fundo de Participação dos Municípios, e nós somos 5 mil municípios, se não me engano, no Brasil. Um número próximo disso, um pouco acima que isso. A menor parte são municípios com um número de habitantes ainda maior. São municípios que têm 200 mil, 500 mil, 600 mil, inclusive municípios que têm segundo turno, que não são a maioria no país. Isso. Então isso significa que por aí você já tem uma ideia do consumo. Você imagina um município que tem 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, qual é o percentual de consumo desse município e o que ele vai receber nessa repactuação? Nada. Qual será o custo de vida para este município? E esse Qual município que vive da fábrica? Não, sim, ele vai sofrer. Ele ainda vai ter uma compensação aí de uns 6 anos, mas depois a realidade bate. Exatamente. Perfeito. Agora, essa situação, e os municípios que dependem do Fundo de Participação do município agora, que não tem um consumo representante, não é uma capital paulista, não é uma região metropolitana, não é um lugar de densidade populacional que tem um consumo que realmente chame a atenção. Você vai receber pela per capita. Você vai receber ali, ó, você tem X habitantes, o teu imposto é este. Como é que fica? E aí aqueles municípios que são industrializados e que se mantêm aí dentro de uma condição de não permitir totalmente um crescimento populacional desenfreado, não projetado, e que vão acabar sendo impactados. Nós conhecemos aí vários municípios que têm poucas indústrias e têm aí uma população reduzida, mas que conseguem se manter dentro do seu planejamento. Sim. Com essa alteração agora, como é que fica? Afinal de contas, eles não têm população, mas têm produção. Esse é o imbróglio que é a mudança agora que o governo federal quer fazer, que já está em inquérito, que na verdade não é desse governo. Quando eu falo governo federal, isso já começou lá atrás. Isso. E vem se desencadeando. Mérito ou demérito não é só desse governo, não se trata disso, se trata de toda uma análise do Congresso há anos que desencadeia nisso agora. Então, o que vai ser feito com essa questão da distribuição? Mas isso vai me afetar de que forma? Se o seu município não tiver verba, os produtos e serviços vão acabar desaparecendo. E o imposto e o IPTU vai subir. Vamos falar do outro tópico? Manda. Do outro tópico? Imposto do pecado. Então, imposto do pecado para produtos que fazem mal à saúde, né? Então, vamos ver o que faz mal à saúde. Não, tu já para por aí. Se eu só pegar... Açúcar faz mal à saúde? Então, imposto do pecado. Sal faz mal à saúde? Estão pensando só no cigarro, né? Não, é só o cigarro, a maconha, não sei o que. Então, não, peraí. Vamos lá, tributado, tá? Tem coisa que não é tributado. Não, mas eles vão colocar, eles vão descriminalizar e vão colocar no tributo, vai virar imposto do pecado. Vamos lá ao imposto do pecado. Diferente do IBS, o imposto seletivo, o IS, também conhecido como imposto do pecado, funcionará como uma espécie de taxa extra
bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. É o caso de cigarros e bebidas alcoólicas. Vamos lá. O combustível já está lá na questão de diferenciado. Mas ele não é prejudicial ao meio ambiente? A gente não atinge tá vendo? Tá vendo que eu tô tá falando? lá, mas tá aqui. O que também nós vamos colocar nessa situação aqui de não ser não ser bom que faz mal à saúde? As questões dos alimentos que contém sódio a mais, não sei o quê, que não estão dentro daquela fórmula específica, porque tudo que é zero diz que é bom. Baixo teor disso, baixo teor daquilo, vamos colocar o que vai ter em alto teor? Qual é essa condição? Porque aqui só está cigarros e bebidas. Porque é o que vem à mente, Márcio. O que vem à mente de produto prejudicial à saúde é o cigarro e bebida. Então vai parar de vender bebida? Não vai parar, porque vocês não vão parar de beber. Maior. Vai aumentar o preço da cervejinha. Eita! Opa, você vai pagar vai mais. Aumentar o preço? Você vai pagar mais na cerveja. Como é que a gente vai tomar a cervejinha comendo a picanha? Como é que vai ser isso? Vai dar problema isso aí. A questão é que isso é mais um jabuti que coloca na... É jabuti que coloca na sala? É essa expressão? O que esse jabuti está fazendo lá em cima? Como é que ele chegou jabuti coloca na árvore, né? É mais um jabuti para você desviar toda a atenção. Porque, olha, gente, eu comentei com o Márcio quando eu cheguei aqui. O que eu acho que a reforma tributária tinha que mudar é... A única coisa que é imprescindível é a forma de arrecadação, que ela é muito confusa. E, no final, o produto acaba ficando mais caro porque o empresário fica com receio de errar o recolhimento. A tributação é 30%. Quando eu compro o produto é 30%, mas quando eu vendo, dependendo do estado, é 25%. Então eu crio um crédito tributário de 5%. O que é isso? No final eu vou... Quer dizer que eu paguei 30% na compra e na venda eu paguei 25%. Então eu tenho 5% de crédito, porque eu paguei a mais. Aí esse 5% de crédito eu uso na compra de um outro produto. Isso é cumulativo. E é uma coisa louca. O que o André está tentando dizer é o seguinte. O André vai no supermercado hoje e faz uma compra. E o percentual hoje dele é de 30% do imposto. Só que a empresa, tem por praxe, para não correr risco, coloca 32% do imposto. O André foi, comprou e pagou a 32%. Eu fui em outro estado e comprei, e a percentual do estado é de 28%. Só que a empresa mantém um percentual de 32% por uma questão de não correr isso. Eu fui lá e comprei e paguei os 32%. Só que no final do exercício do ano, essa empresa vai chegar e falar, olha, eu tenho um crédito tributário aqui de X%. Tecnicamente, esse crédito tributário deveria voltar para o Márcio. O consumidor, não é isso? Para o André. Porque foi o André que pagou o imposto acima também quando ele comprou a mercadoria. Porém, esse crédito tributário não volta para a distribuição. Ele fica para a empresa. Então, o que é melhor para ela? Sempre colocar a mais, porque desta forma, quem paga o imposto e que vai retornar como crédito tributário é o consumidor. Mas eu vou te dar um exemplo clássico. Consegui colocar... Vou te dar um exemplo clássico do que acontece. Por exemplo, o ICMS. A alíquota dele, se eu não me engano, é 25%. Tá? Imagina que você fabrica um produto, uma caneca, com todo o custo de produção eu quero ter R$100 de arrecadação, eu quero ter R$100 de lucro, tá bom? Teu BDI. Então tá aqui, ó, R$100. Quanto é o imposto? 25%. Aí automaticamente vai na tua cabeça, não, peraí, 25% de 100 é 25, então eu vou colocar na prateleira para vender por 125. Certo? Sim. Errado, porque o ICMS, a cobrança dele é interna, é por dentro. Você vai colocar 25% sobre os 125, não sobre os 100. Aí tu vai recolher mais imposto. O que vai acontecer? Tu vai reduzir a tua margem de lucro. Para você chegar no 100, o imposto vai ter que sair a 33,33%. Porque aí você põe o produto a R$ 133,33 para aplicar 25% para te sobrar R$100. Porque é do preço, a base, entendeu? Não é do preço acima. Ou seja, ele acaba empurrando um pouco mais no preço final do produto para que ele pague exatamente a alíquota de 25%, né? E tenha o seu resultado final.
tudo isso vai cumulativo. Quem vai pagar é lá no final. Toda a cadeia produtiva, você, a caneca, tem a fábrica que produz a caneca, sei lá, custa R$10 por caneca. Mas tem o valor agregado, que é a pessoa que faz a personalização, né? Então, ele pagou lá 5% em cima dos 10, aí ele coloca o dele, na hora que ele vai vender, ele vende por 30. Aí ele vai colocar 5%? Não, porque está em outro estado. É 12%. Essa diferença de 5 para 12 é uma conta maluca. E outra, então, isso tem que vai tirar o mudar. imposto da caneca, que eu não estou vendendo a caneca, eu estou repassando a caneca e agregando o meu serviço. Aí muda tudo. Aí muda até o tipo, porque o imposto sobre produto é um, imposto sobre serviço é outro. Tá? Então, eu não vendo caneca, eu vendo serviço. Exatamente, eu vendo a personalização. Eu não vendo a caneca, eu vendo a personalização, a minha marca. Então, o preço da caneca se mantém, e aí eu vou ter a composição. Quer dizer, é uma salada, mas... É bem complexo. É isso que tem que mudar na reforma tributária. É isso. Não essas outras coisinhas que estão colocando, penduricário pra cá, jabuti pra cá, bode pra lá, estão enchendo de bicho aí, e vai ficar confuso. E no final das contas vão acabar prejudicando os municípios, mudando a arrecadação da origem pro destino. Vamos tirar o bode e colocar outro bicho. Vamos colocar outro bicho aí, vamos colocar uma tartaruga. 11h14. Pronto. Vamos falar agora sobre compensação nessa questão da reforma tributária. Acabei de falar da então. Sem querer já entra, tá vendo? Explica aí como que é a compensação. Compensação. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, o FNDR, é um dos instrumentos incluídos na PEC para reduzir discrepâncias entre os estados brasileiros. Os recursos do fundo serão aportados anualmente pelo governo federal de 8 bilhões em 2029 aos valores e os valores devem chegar a 60 bilhões em 2043. Do total, 30% serão distribuídos para os estados por crédito populacional e 70% com base em um coeficiente de sua participação no Fundo de Participação dos Estados, o FPE. Entendeu? Ou seja, eu estou lascando os estados, então vou ter que dar um jeitinho de fazer igual isso aí, diminuir, porque já estão pegando dinheiro comigo e não estão pagando, aí vai pegar mais ainda. Então eu já vou ter que dar dinheiro mesmo, porque um fundo aí, porque senão... Cara, o problema é que eles estão imaginando que esse comitê, acho que é o comitê gestor não, o comitê gestor é da PL, da regulamentação das mídias digitais. Como é comitê? Como que é o nome que você falou? O FPE? Não. O nome Fundo do fundo. Nacional do Desenvolvimento Regional? Isso. O FNDE. É bonito, né? É como se fosse um comitê que vai gerenciar um valor que o governo vai dar como forma de compensação por essas perdas que nós estamos falando. Sim. Então, esse comitê, que é formado por pessoas indicadas, é que vão determinar qual é o município que precisa de mais. E, além disso, vão usar, município e estados, né? Vão usar esse fundo de participação dos estados como regulador. Deixa eu só colocar um outro adendo aqui, que a própria coisa diz, ó. O valor do fundo, né, de 8 bilhões e deve chegar a 60 bilhões em 2043. Do total desse valor do fundo, 30% serão distribuídos para os estados por critério populacional e 70% com base em um coeficiente de sua participação no fundo de participação dos estados. Primeiro o seguinte, desse dinheiro, 30% vai de acordo com quem tem mais habitantes. Então, um estado pode ficar aí com 18, 20, 30% desse fundo. Isso aí. Entendeu? Esse estado. E o outro vai de acordo com o fundo de participação dos estados. Ou seja, o que o estado contribui para a federação da produção dele, né? Porque o consumo, tudo isso que gerou naquele estado ali, foi o estado que mais consumiu. Isso vai e volta nesse critério de participação dos estados. Então, aí tenta-se corrigir essa questão da inversão quanto à produção. Hoje, o Estado de São Paulo ele arrecada ICMS e 75% ficam com o Estado, 25% são repassados aos municípios. O repasse é de acordo com o índice de produtividade, que é o maior peso dentro dessa composição. Então, esses 25% são distribuídos entre os municípios, o que já está em 3 bilhões, não sei o que, só em novembro, em outubro, alguma coisa assim. A gente falou isso aqui outro dia a respeito do repasse, depois até vou pegar aqui. Então, esse índice mudou. A partir quando entrar em vigor, vai mudar. Então, é necessário esse fundo para tentar
compensar. Primeiro, é quem tem mais população, quem tem mais habitantes. E os estados que têm maior número de habitantes, você vai pegar aí São Paulo, Minas Gerais, que tem um número de habitantes muito grande. Você vai pegar, se eu não me engano, aí vem o Sul, acho que o Paraná e o Rio Grande do Sul, e eu não sei como é que está a composição nos outros estados. Aí tem o Rio de Janeiro, aí tem estados e estados menores, que depois vão entrar nessa outra compensação, porque esse fundo é um fundo de compensação por os estados que mais produziram e que tem maior número de habitantes. Então, Márcio, até 2043, tá? Vou voltar à questão, olha só. Vamos trazer para a nossa realidade da Baixada Santista. Aonde tem mais pessoas morando aqui? A cidade do Santos. Santos, seguida de Praia Grande e São Vicente. Eles têm fábrica? Não. Por que eles não têm fábrica? Porque fábrica traz impacto, tá? Então, indubitavelmente, os municípios que suportam as fábricas acabam tendo menos moradores. Então, por esse critério, o município de Cubatão só tem a perder. Só tem a perder. Porque durante muitos anos nós priorizamos a implantação de fábricas para gerar desenvolvimento. Só que as pessoas trabalham aqui e moram lá. E agora, com essa reforma tributária, os municípios que sempre se preocuparam em apenas dar uma boa qualidade de vida, que é o que eu defendo, vão ser agraciadas com o aumento do repasse. E os municípios que optaram em, ao invés de qualidade de vida, porque assim, se você pensa de maneira regional, Cubatão tem uma importância incrível para o desenvolvimento da região toda. País. Isso, mas o maior polo petroquímico da América Latina. Mas eu estou trazendo para a nossa região, sim, entendeu? Né? Então, Cubatão abriu mão, durante muitos anos, de algumas coisas, para manter isso aqui. E o que ela recebia em compensação? O imposto maior. Agora nem isso ela vai receber. Entendeu? 2005, vamos voltar lá em 2005, quando houve uma tentativa de mudança no percentual de referente aos municípios. Foi alterado alguma coisa, mas não chegou a alterar esse percentual. Por quê? Existe uma associação dos municípios, nacional dos municípios produtores, ANAMUP, que foi feita à época para tentar evitar. Houve uma marcha dos municípios e tudo mais, e os municípios produtores, que são em menor número, eles montaram essa associação e foram discutir essa questão devido a esse impacto. Sabe aquela questão da galinha dos ovos de ouro? Ela já não é mais sua. E os ovos também não. Sim. Então, o que existe é os municípios que têm uma grande receita e um número de habitantes menor, isso que dá uma alta per capita, eles vão sofrer com essas questões. Só que os impactos, a má administração, os erros nos trajetos, a falta de planejamento, tudo isso agora vai ter um recurso ainda menor para ser resolvido. Exatamente. Os problemas permanecem, o dinheiro para resolver exatamente diminui. Eu até concordo que a escolha no passado aqui na cidade foi errada, né? A gente não cobrava nem IPTU. Mas, IPTU André, para quê? Não, a indústria paga tudo. Olha a conta chegando aí. Mas, André, existe uma situação que eu chamo, tanto é que eu falei planejamento e investimento. Porque se você não tem capacidade de investir e planejar, se você não tem um pensamento estadista, essas coisas acontecem. Porque nada é de eterno. As oscilações, mas aqui tudo isso impacta. Mas, Márcio, aqui em Cubatão diziam que era eterno. O dinheiro da indústria não ia acabar nunca. A aplicação desse recurso fica a desejar. Então, a maior parte das cidades produtivas que chamam de cidade rica e uma população pobre da pobreza. Exatamente. Então, esse é o reflexo agora, que é essa reforma tributária, que tenta ser um pouco mais justa, ou não, que tenta ser uma carga menor, ou não, vai afetar diretamente no dia a dia do brasileiro. Basicamente por mim, tudo que tem na reforma eu acho muito válido, tudo. Menos essa mudança. Essa mudança, ela é crucial, rapaz, ela é crucial. Chama atenção para os municípios de 5 mil, 10 mil habitantes. Como vai ser? Não é nem pelo tamanho, Márcio. Veja. Se você se é por consumo. Márcio, não é pelo. Então, mas veja, o problema é que é o seguinte. Por exemplo, a gente discute Porto e região. Não é Porto e região. Porque a única cidade que é beneficiada é Santos.
Porto e região, porque, né, chega produto para abastecer a região toda. Mas quem recebe os impostos é Santos. O impacto é para toda a região, né? Nas vias, nessa situação. Exatamente. E vários moradores da região trabalham no porto. Aumenta a produtividade lá e aqui a gente tem problema de congestionamento. Olha que legal, que bacana. Né? O produto chega lá e aqui a gente fica respirando. Aí, vale a pena você ter um pátio regulador? Não. Vale a pena você ter um polo industrial? Não. Agora não vale mais. O que vale a pena? Com essa reforma não vale mais. ter aí 500, 600 mil habitantes. Isso, exatamente. Isso vale. E para ter isso, o que você tem que ofertar? Qualidade de vida. Tá, mas como é que você vai ofertar qualidade de vida, por exemplo, um município que é encravado no continente? Não tem qualidade de vida. Ah, mas tem o interior. O interior é diferente. É outra realidade. O interior é diferente. Como é que você consegue atrair população para o seu município? As características geográficas dele têm que ser favoráveis. Eu sempre disse que Praia Grande, ele é beneficiado até na geografia, porque ele é todo plano. Long Beach é a maior praia, a maior extensão de praia. São 26 quilômetros, né? São 26 quilômetros de praia, entendeu? São Vicente, quando perdeu aquilo, foi... Só que só perde para Betioga. Betioga é maior? Betioga é tudo, né? Vai até... Então, mas a geografia de Betioga é diferente de Praia Grande. Praia Grande você tem uma praia maravilhosa, você tem tudo plano, tanto que a maior quilometragem cicloviária do país, acho que é Praia Grande, né? Que você consegue andar a cidade toda de bicicleta. Porque tudo é plano, então a geografia ajuda muito para construir tudo, né? O solo. Quando a gente fez a nossa podcast, nós levamos tanto um construtor quanto um corretor de imóveis, que também constrói, e a pergunta é sempre essa, né? Por que os imóveis em Cubatão são mais caros? Por quê? Ele fala, olha, tem vários fatores. O custo do terreno é mais alto. A fundação a gente gasta mais. Então, eles estavam explicando que algumas obras eles chegam a gastar 100 mil reais só na fundação. Então, sem levantar um andar, eles já gastaram 100 mil. Por causa do solo, que o solo é diferenciado. Nós estamos em região de mangue. Então, eu falo, a geografia. Pô, se eu consigo, que nem foi Praia Grande, um terreno, 26 km de praia, tudo planozinho. Falar, meu amigo, é aqui que eu vou trabalhar. O morro é bem mais longe. É toda uma situação, uma infraestrutura, tem toda uma condição e um crescimento. Bom, vamos aguardar passar pela Câmara, para saber se vai ter algumas alterações de texto, né? Depois tem que ver. Eu acho que deveria alterar isso. Mas vamos ver essa questão também que vai à presidência, aí pode ter vetos e aí retorna ao Congresso. Tudo isso ainda depende e espera-se que até o final do ano a reforma seja aprovada. Vamos aguardar essas situações. Vamos aguardar. 11 horas mais 26 minutos, chegando ao finalzinho do Virtual News. Tem alguma coisa no TPC? Não, a matéria que a gente fez no TPC, a penúltima, né, foi aquela chuva que deu em Cubatão, que foi até granizo, né? Casqueiro, Ilha Caraguatá, teve algumas... Você vai preparar alguma coisa no fim de semana a respeito da reforma tributária, né? Então, eu estou esperando, eu quero ler o texto para ver o que mudou, porque eu estou acompanhando. Lá no portal Silva Central eu já fiz 3 publicações específicas sobre a reforma. Uma era sobre o imposto de herança, o outro é a tributação de aeronaves e jet ski, né? Aeronaves e embarcações. As naus. E o terceiro é justamente essa coisa de que Cubatão, pelas minhas contas ali, a gente vai perder cerca de 400 milhões anual. Por causa do ICMS. Então, vamos ver. 11 horas mais 27 minutos. Márcio, mais uma vez só tenho a agradecer, obrigado, quem estiver acompanhando aí, desculpa porque o tema reforma, ele é complicado mesmo, então o Márcio ainda separou alguns trechos que são importantes da gente debater, mas eu espero que nem foi a reforma da Previdência. Quando teve a reforma da Previdência, eu tive consegui um tempinho, né? E eu destrinchei ela todinha. E na época eu soltei conteúdos até em vídeo, acho que deu uns 8 ou 9 vídeos, tudo separado. A reforma do servidor, do comum, do militar, do parlamentar, sabe? Eu fiz bem separadinho, porque ela é muito ampla e só vai impactar a gente mais pra frente. E a reforma tributária, ela vai acabar impactando muito mais, porque a gente vai sentir no dia a dia o preço do produto, entendeu? Ele pode baixar, a ideia é que ele baixe, né? O equipamento
custe mais barato. Vai depender das agências que vão acompanhar essa regulação. Né? Exatamente. Não adianta, o livre mercado. Não é o livre mercado, não. De repente o cara baixa, tô te dando desconto. Na verdade, foi o imposto que baixou e ele está dizendo que está te dando desconto. Não, isso aqui mais tem, né? Então, que mais vamos tem. aguardar. O desconto é o imposto, né? Por isso que existe a desoneração na folha de pagamento. Mas deixa pra lá. Então, mais uma vez, obrigado. Até semana que vem. Não é feriado, quinta-feira que vem é feriado. Quinta-feira, não, é feriado quarta, né, Maria Clara? Quarta-feira é feriado. Quarta-feira é feriado. Então, quinta-feira que vem estarei aqui. Tu tá salvo. Isso a gente não emendar, né? Ô, André. Isso a gente não emendar. Nós somos de Deus também, né? Filho de Deus, né? Jornalistas, o pessoal de direção, publicitários, mas todo mundo é filho de Deus, né? Vamos ver. Vamos embora. 11 horas e 29 minutos. Agradecer ao André, agradecer a Maria Clara, agradecendo a sua audiência. Daqui a pouquinho, já os trotes vão estar à disposição no nosso canal no YouTube, como também no nosso site, www.rv1.com.br, nas redes sociais. Lembrando que está aí, tentamos explicar de uma forma mais simplificada esse imbróglio que é a reforma tributária, sempre observando o melhor para você, consumidor, que eu sempre chamo, né, que faz parte da sociedade organizada do quarto, que é o quarto poder nesse país. 11h29, fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.